Desde portais enigmáticos que levam a reinos desconhecidos até câmaras ocultas acessíveis apenas a um grupo seleto, as montanhas guardam uma riqueza de enigmas esperando para serem desvendados. Junte-se a nós em uma jornada enquanto exploramos 20 coisas misteriosas que as pessoas encontraram nas montanhas. Número 20. As joias escondidas do Mont Blanc. Prepare-se para escalar a montanha mais alta da Europa Ocidental, Mont Blanc. Este pico majestoso fica na fronteira entre França e Itália e oferece vistas deslumbrantes, enquanto o Mont Blanc já presenciou uma parcela de tragédias, incluindo 2 acidentes de voo da Air India, resultando na perda de todos os 117 passageiros e tripulantes. Ele também detém surpresas notáveis. Em 2013, um alpinista francês tropeçou em um tesouro que mudaria para sempre a vida dele. Imagine encontrar uma caixa que vale cerca de $340 mil, cheia de pedras preciosas. Acredita-se que essas joias tenham estado no malfadado voo da Air India de 1966. De acordo com a lei francesa, o alpinista entregou obedientemente as joias às autoridades. Como uma reviravolta do destino, já que os legítimos proprietários não foram encontrados, o alpinista foi recompensado com metade das joias preciosas. Mas é aqui que a história dá uma guinada intrigante. À medida que o aquecimento global continua, a geleira de Boston, no Mont Blanc, vem recuando, revelando mais destroços do acidente de 1966. Entre as descobertas estão restos humanos, bagagem de passageiros e até uma mala transportando correspondência diplomática da Índia. É como tropeçar em um tesouro da história. Em relação às joias, elas foram divididas em 2 lotes iguais, avaliados em aproximadamente 150 mil euros. Um lote está guardado em segurança com o governo de Chamonix, na França, enquanto a outra metade pertence por direito ao alpinista que fez a surpreendente descoberta. Vamos aplaudir o prefeito de Chamonix, Eric Fournier, por recompensar a integridade do alpinista e por garantir que as joias fossem tratadas de forma adequada. Portanto, se você estiver subindo ao Mont Blanc, mantenha os olhos abertos para tesouros escondidos em meio à grandeza da montanha. Quem sabe quais outros segredos podem estar esperando para serem descobertos. Número 19. A tumba Kapilakaya. Esta antiga maravilha do século II a.C., construída durante o período helenístico, intrigou pessoas de todo o mundo. Localizada na Turquia, esta tumba enigmática gerou debates entre especialistas sobre suas origens. Alguns acreditam que seja romana, enquanto outros permanecem incertos. A porta de pedra, que lembra uma entrada colossal, é apenas uma fachada. Por trás dela encontra-se uma pequena cripta que emana uma atmosfera misteriosa, capaz de acomodar apenas um único corpo. Para chegar à cripta, é necessário espremer-se por um buraco quadrado estreito de 1 metro de altura na entrada da rocha. Parece uma cena de um filme de aventura. Acrescentando aos mistérios, a inscrição Ikesios adorna o topo da entrada. Seu significado permanece desconhecido, embora alguns especulem que poderia ser o nome de um comandante grego. O que torna este túmulo ainda mais cativante é que ele acolhe todos os viajantes curiosos. Não há barreiras ou guardas obstruindo aqueles que desejam explorar seus mistérios. Então você está pronto para uma visita extraordinária ao túmulo Kapilakaya? Esteja preparado e deixe sua imaginação correr solta. Retrocedamos a 1905, quando os irmãos MacLeod embarcaram em uma aventura em Nahanni, não com o objetivo de admirar a beleza das árvores, mas em busca de notícias de descobertas de ouro na região que atraiu garimpeiros de todos os cantos. Entre eles estavam Frank e Willie MacLeod, alguns dos primeiros a se aventurar na floresta de Nahanni. Agora vamos abordar o povo Naha, que supostamente habitava a região muito antes desses eventos. Embora pouco se saiba sobre eles, a tradição oral de outro povo chamado Dene lançou alguma luz sobre essa história. Segundo eles, os Naha eram um povo antigo e implacável que residia na área. Esses guerreiros desciam das montanhas e aterrorizavam as aldeias Dene. Misteriosamente, os Naha desapareceram de repente, nunca mais sendo vistos. Ainda assim, lendas e mitos sobre o Vale de Nahanni persistem, apresentando contos de gigantes comedores de gente e espíritos vingativos. De volta aos irmãos MacLeod, em 1905, eles desapareceram sem deixar vestígios. 3 anos depois, seu irmão Charlie organizou uma equipe de busca, e para seu horror, eles descobriram os corpos decapitados de Frank e Willie à margem do rio. Um aviso sombrio e assustador para quaisquer futuros intrusos que ousassem entrar no vale. Número 17.
Câmara oculta do Monte Rushmore. Bem, nem tudo é o que parece. Todos sabemos que o Monte Rushmore é uma monumental escultura em pedra de 4 presidentes dos Estados Unidos e é um marco icônico. Porém, você sabia que ele esconde uma câmara misteriosa localizada atrás da cabeça de Abraham Lincoln? Trata-se de uma sala secreta com um propósito fascinante que permanece relativamente desconhecido. Durante a construção da escultura de 1927 a 1941, o escultor visionário Gutzon Borglum tinha grandes planos inicialmente. Ele pretendia esculpir uma imagem colossal em pedra, retratando toda a história americana. No entanto, a complexidade de seu design forçou-o a abandonar essa ideia ambiciosa. Em vez disso, ele mudou o foco para o Hall of Records, em português, Salão de Registros, uma câmara escondida destinada a contar a história completa dos Estados Unidos. Aprovada pelo governo, a proposta de Goodson visava criar uma câmara que abrigasse documentos essenciais como a Declaração de Independência, a Constituição e a Declaração de Direitos. No entanto, o Salão de Registros permaneceu incompleto até o final da década de 1990, quando o projeto foi retomado. Painéis ilustrando momentos-chave da história americana e uma biografia de Gutzon Borglum foram adicionados à câmara. Tudo foi, então, trancado com segurança dentro de um cofre de titânio. Esta câmara oculta pretende fornecer às sociedades futuras, potencialmente daqui a milhares de anos, um vislumbre profundo da história americana. Embora seja um conceito cativante, os turistas que desejam visitar a sala secreta ficarão desapontados. Acessar a câmara a pé é altamente desafiador e inviável. Por isso é melhor admirar e apreciar os rostos famosos que ornamentam o Monte Rushmore. Número 16. Demônios da Montanha Nyangani. Esqueça Robin Hood e piratas, esta história é muito mais macabra. Conheça a Montanha Nyangani, no Zimbábue, também conhecida como a Montanha que Engole. Seu apelido por si só sugere que algo estranho está acontecendo aqui. A montanha ganhou tal reputação porque muitas pessoas desapareceram enquanto tentavam escalá-la. No entanto, o que aumenta o mistério são as lendas e crenças locais que cercam esta montanha sagrada. De acordo com os habitantes locais, a montanha Nyangani não é habitada apenas pelos espíritos de seus ancestrais, mas também é assombrada por demônios malévolos. Alguns desses espíritos são brincalhões, travessos, que supostamente empurram os alpinistas para fora das bordas. Os céticos argumentam que a reputação notória da montanha pode ser resultado de seu clima imprevisível. Um dia claro e ensolarado pode se transformar rapidamente em névoa espessa e chuva em poucas horas. No entanto, isso não explica a ausência total de qualquer vestígio dos indivíduos desaparecidos. O que aconteceu com suas roupas e equipamentos? Curiosamente, muitos trilheiros relataram sentir sintomas estranhos, como náusea, ouvir ruídos peculiares, desorientação e até mesmo dores de cabeça. Os moradores compilaram uma lista de cuidados a serem tomados ao se aventurar na montanha. Por exemplo, eles acreditam que se deve abster-se de urinar em locais sagrados ou de usar palavrões. Se os animais começam a se comportar de maneira estranha, é aconselhável não prestar atenção neles. Além disso, se alguém encontrar uma cobra colorida, vestígios de acampamento ou um tijolo de ouro, é melhor ignorá-los, pois são considerados truques enganosos feitos pelos espíritos. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Um casal foi visto praticando algo a dois. Sim, é exatamente isso que você está pensando. O flagra foi nas famosas falésias de Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, enquanto pessoas sentadas no penhasco apreciavam a vista da praia. O fotógrafo Scott Robinson flagrou a dupla com seu drone por volta das 8 da manhã, logo após sair para dar um mergulho. Ele compartilhou imagens do incidente no Facebook e a cena se tornou viral rapidamente. Número 15. A cidade de Petra. Durante séculos, a antiga cidade de Petra cativou exploradores com seu hipnotizante fascínio. Escondida no deserto da Jordânia, esta joia oculta revela o brilho extraordinário da engenhosidade humana. Há mais de 2000 anos, os nabateus e os antigos povos árabes esculpiram meticulosamente esta cidade deslumbrante nos penhascos de arenito, criando uma verdadeira obra-prima. Petra ostenta uma série de monumentos inspiradores, incluindo tumbas majestosas, templos esplêndidos e um grande teatro. Entre eles, um tesouro rouba a cena, uma impressionante fachada de 40 metros de altura esculpida na face da rocha. Isso o deixará totalmente fascinado. Porém, Petra não é apenas uma obra de arte.
Ela evidencia o gênio prático dos nabateus. Eles engenhosamente projetaram a cidade para ser autossuficiente, ostentando seu próprio sistema de abastecimento de água e irrigação. Embora Petra tenha sido abandonada no século IV d.C., Sua Majestade foi redescoberta em 1812 pelo intrépido explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Desde então, tornou-se um destino icônico que atrai viajantes de todo o mundo, desejosos de testemunhar e se maravilhar com essa magnífica cidade antiga. 14. Um portal de viagem no tempo. Vamos fazer uma viagem de volta a 1987 na Alemanha, onde um incidente desconcertante se desenrolou na enigmática montanha Huntersberg. 3 indivíduos embarcaram em uma caminhada no sul da Alemanha em busca de uma caverna que despertou sua curiosidade. Mal sabiam eles que a montanha tinha seus próprios planos para eles. À medida que os dias se transformavam em semanas, a polícia e os alpinistas locais procuraram incansavelmente, mas não encontraram vestígios dos trilheiros. O único rastro deixado para trás era o carro deles, abandonado e estacionado na base da montanha. Parecia que haviam desaparecido no ar. Mas espere, a trama se complica. 3 meses depois, uma reviravolta desconcertante aconteceu. Os trilheiros desaparecidos contataram suas famílias de um navio que navegava no Mar Vermelho. Surpreendentemente, não se lembravam de como acabaram a bordo do navio ou mesmo que estiveram ausentes por tanto tempo. Agora, Huntersberg tem a reputação de ser o centro de chakra da Europa, chamando a atenção de ninguém menos que o próprio Hitler. Ele fez uma visita para ter uma visão clara da montanha, mas os mistérios que cercam Huntersberg são anteriores até mesmo a Hitler. Ao longo da história, inúmeros indivíduos desapareceram nesta montanha e nunca mais retornaram. Isso levanta a questão: os nazistas encontraram um portal de viagem no tempo em Huntersberg? O que realmente aconteceu com os 3 trilheiros que desapareceram? Eles realmente sumiram ou embarcaram em férias inesperadas? Ninguém sabe ao certo. Número 13. Buraco de Culver. Escondido nas paisagens acidentadas da península de Gower, o Culver Hole, ou Buraco de Culver, e Port Enon Harbor, são segredos fascinantes. Essas cavernas, destinadas aos exploradores mais ousados e aventureiros, têm um passado notório entrelaçado com piratas e contrabandistas. Almas corajosas ousaram se aventurar nessas grutas traiçoeiras. A lenda fala do infame John Lucas, um pirata e contrabandista arrojado, porém implacável, que operava no Culver Hole no século XVIII. Se os contos forem verdadeiros, esta caverna serviu como um centro para suas atividades ilegais. Disse que uma intrincada rede de túneis se estendia desde a Casa de Sal, onde Lucas e sua tripulação orquestravam suas operações, permitindo que bens roubados fossem transportados secretamente para longe de olhares curiosos. A historiadora e especialista em folclore de Gower, Helen Nicholas, descreve as enseadas de Gower como esconderijos ideais para contrabando, fornecendo um refúgio para criminosos e um local de armazenamento para seus ganhos ilícitos. Surpreendentemente, a comunidade local não estava imune ao fascínio das atividades clandestinas, com rumores de que até mesmo o vigário esteve envolvido. Há contos de contrabando escondidos dentro da própria igreja, adicionando outra camada de intriga às lendas. No entanto, há mais no Culver Hole do que sua notória reputação. Devido à sua aparência de castelo, alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido parte de uma fortaleza no topo de um penhasco em tempos antigos. Eles exploram avidamente suas profundezas, na esperança de descobrir restos de criaturas pré-históricas e evidências de habitações humanas, adicionando um toque de mistério às investigações em curso. Número 12. O Buraco do Troll. Aninhado na magnífica montanha Troughton, na Noruega, encontra-se um enorme buraco circular que lembra uma rosquinha gigantesca. Esta maravilha geológica, localizada no município do condado de North Lynn, é conhecida por seu túnel do tamanho de uma catedral que atravessa o coração da montanha. Mas isso não é tudo. Uma encantadora lenda nórdica acompanha este espetáculo extraordinário. De acordo com o folclore, um troll colossal chamado Hestmenon uma vez perseguiu uma bela donzela chamada Akamoia. Percebendo que sua perseguição era fútil, o rei Troll de Samna intercedeu valentemente, jogando seu chapéu no caminho de uma flecha apontada para Akamoia. Milagrosamente, o chapéu se transformou na montanha Troughton, para sempre adornada com um buraco no centro. Um conto de heroísmo e amor, de fato.
No entanto, a ciência oferece uma explicação alternativa para este túnel intrigante. Durante a Idade do Gelo Escandinava, um período caracterizado por imensos fluxos de gelo, o túnel tomou forma ao longo do tempo, estendendo-se por 160 metros de comprimento, 20 metros de largura e atingindo uma altura imponente de 35 metros. Enquanto as evidências científicas se inclinam para a teoria da Era do Gelo, há algo cativante na lenda do Troll e seu ato protetor. Afinal, quem não ficaria encantado com um conto de gigantes e bravura? Seja abraçando o mito ou se maravilhando com as forças da natureza, o buraco do Troll continua sendo um destino cativante que deixa os visitantes em êxtase. Número 11. Lago Mágico na Eslováquia. Prepare-se para ser cativado pelo encanto de uma joia escondida nas magníficas montanhas Tatra, na Eslováquia. Antes de mergulharmos em sua natureza extraordinária, vamos fazer uma pausa e apreciar a beleza desta cordilheira. As Altas Tatras oferecem um banquete visual, com picos majestosos, florestas densas e vales exuberantes, além de riachos cristalinos de montanha. Você pode até encontrar raposas passeando vagarosamente. Agora, sobre o aspecto mais notável destas montanhas, os lagos encantadores. Entre eles, há um lago diferente de qualquer outro no mundo. Situado dentro das montanhas Tatras, ele tem a distinção de ser o maior e mais profundo lago glacial da região, atingindo uma profundidade impressionante de 53 metros. Ele permanece congelado por aproximadamente 270 dias por ano. Este fato por si só é impressionante, mas o que realmente surpreende é a incrível clareza do lago, permitindo visibilidade de quase 12 metros de profundidade. Testemunhar este fenômeno em primeira mão é uma experiência simultaneamente fascinante e inspiradora. Esta maravilha natural permaneceu um segredo bem guardado até que um vídeo mostrando suas propriedades extraordinárias veio à tona. A filmagem pareceu tão surreal que muitos céticos questionaram sua autenticidade. Você acredita que seja uma montagem ou que o vídeo realmente oferece um vislumbre do místico lago? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Número 10. Tubos de 150 mil anos. Aqui está um antigo mistério ao estilo alienígena. Em 2002, pesquisadores tropeçaram em uma descoberta alucinante na China. Eles descobriram o que parecia ser uma série de tubos de metal bem dispostos, profundamente enraizados nas rochas perto do Monte Baigong. Essas estruturas peculiares em forma de tubo formavam uma saliência em forma de pirâmide, cercada por uma coleção de estruturas organizadas que lembravam canos. Mas aqui está uma reviravolta. Esses canos se estendem em direção a um lago salino próximo chamado Tuosu, abrangendo uma distância de aproximadamente 90 metros. Agora, a parte extraordinária. Estima-se que os tubos tenham impressionantes 150 mil anos de idade. Uma análise química surpreendente revela uma composição mineral semelhante ao metal fundido, mas a tecnologia para criar tais tubos estava longe de ter sido inventada naquela época. Esta revelação desperta duas teorias intrigantes. Poderia haver uma civilização pré-histórica que possuía capacidades tecnológicas avançadas além da nossa imaginação? Ou talvez seres extraterrestres estivessem envolvidos, utilizando este lugar como plataforma de lançamento ou base de pesquisa? Céticos oferecem uma explicação alternativa. Eles chamam a atenção para formações de tubos semelhantes encontradas no sudoeste dos Estados Unidos, conhecidas como tubos Navajo. De acordo com eles, essas formações são ocorrências meramente naturais. Para desvendar a verdade, estudos adicionais são essenciais. No entanto, é importante notar que as autoridades chinesas proibiram pesquisas adicionais, dando origem a especulações. Alguns acreditam ser uma conspiração, enquanto outros sugerem que o governo chinês pretende explorar o local para fins turísticos. Número 9. Colosso dos Apeninos. Vamos fazer uma rápida viagem à Itália e explorar as magníficas montanhas dos Apeninos, onde uma maravilha escondida nos aguarda. Você descobrirá um enorme lago na base da montanha com uma escultura impressionante situada acima dela. A escultura retrata um homem agachado, estendendo a mão direita para tocar a terra. Este gigante de pedra, conhecido como Colosso dos Apeninos, tem uma altura impressionante de 10 metros, cabelos cacheados e uma barba majestosa. Parece uma daquelas estátuas colossais retiradas diretamente de O Senhor dos Anéis de Tolkien. A escultura exala tanta presença e realismo que você quase espera que ela ganhe vida e cause estragos.
Esta notável obra de arte foi criada no final da década de 1580 pelo escultor italiano Gian Bologna. Originalmente, a ideia era criar uma representação das montanhas, com a torre simbolizando os picos atrás das costas do gigante. No entanto, há mais nesta escultura do que aparenta. Você notou a pequena caverna na base? Isso mesmo, é uma entrada e ao adentrá-la, você descobrirá uma rede de cavernas e túneis que se estendem por 3 níveis. Em um dos níveis, há uma cativante fonte hexagonal dedicada à deusa grega Tétis. Mas a surpresa mais intrigante está na cabeça do gigante. Escondida dentro dela está uma lareira com dupla finalidade. Quando acesa, a fumaça sai pelas narinas do gigante, enquanto seus olhos iluminam-se com chamas bruxuleantes. Número 8. Aramu Muru, o Portão dos Deuses. No Peru encontra-se o cativante enigma conhecido como Aramu Muru, ou Portão dos Deuses. Esta antiga escultura em pedra tornou-se um imã para entusiastas do paranormal em todo o mundo, convidando-os a explorar seus segredos. Com impressionantes 7 metros de altura e apresentando um notável nicho em forma de T, medindo 1,85 m de altura, não é de admirar que as pessoas sejam cativadas por sua presença misteriosa. A lenda conta uma história que poderia ser tirada diretamente de um videogame, lembrando The Legend of Zelda. Disse que o sacerdote Inca Aramu Muru possuía um disco dourado conhecido como a Chave dos Deuses dos 7 Raios. Este disco teria lhe permitido destrancar a porta, revelando um túnel banhado por uma misteriosa luz azul. Junto com um grupo de colegas sacerdotes, ele desapareceu no túnel e a porta foi selada atrás deles, evitando assim os invasores espanhóis. Os turistas que visitam o local frequentemente relatam fenômenos peculiares. Risadas, assobios e músicas estranhas foram ouvidos, intensificando o aspecto misterioso e místico do local. Alguns visitantes até afirmam ter testemunhado escadas ou colunas de fogo dentro dos canais meticulosamente esculpidos que flanqueiam a entrada. No entanto, as almas mais corajosas e aventureiras veem Aramu Muru como um destino popular para peregrinações paranormais. Quem sabe, ao visitá-lo, você possa sentir a energia que emana deste lugar notável. Número 7. Passagem para outro reino. Localizada nos flancos orientais da cordilheira de Cherry Creek, a caverna Goshute e seu labirinto subterrâneo, esculpidos naturalmente, estão situados dentro da área selvagem do Canyon Goshute, no distrito de Ely, em Nevada, sob a gestão do BLM, Bureau of Land Management. Este sistema de cavernas, formado em calcário, ostenta uma impressionante variedade de formações, incluindo estalactites, estalagmites e escudos. No entanto, é importante estar ciente de que esta não é uma caverna ampla. As passagens são estreitas e imersas na escuridão. Portanto, para aqueles que se atrevem a explorar a caverna Goshute, estejam preparados para enfrentar o ar empoeirado e restringir a respiração. Antes de aventurar-se, certifique-se de estar equipado com capacete, lanterna, máscara, luvas e, claro, bastante água. Vamos agora à história, ou talvez à lenda, associada a esta caverna. Conta-se que a caverna Goshute já foi habitada por um grupo enigmático de pessoas que enganavam e iludiam qualquer intruso. Circula uma história de 2 donzelas que se aventuraram na caverna e desapareceram por anos. No entanto, um dia elas ressurgiram, trazendo consigo uma narrativa incrível de sua vida no interior da caverna. Elas descreveram um reino majestoso, repleto de campos exuberantes com alimentos em abundância e uma rica diversidade de plantas e animais. Até os dias de hoje, muitos habitantes locais mantêm um profundo respeito pela caverna, evitando completamente adentrar em suas profundezas. Número 6. Cavernas de larvas luminescentes de Waitomo. Situadas na Nova Zelândia, essas cavernas são famosas por uma característica notável: larvas que brilham, conhecidas como glowworms. Essas criaturas bioluminescentes emitem um brilho suave causado por uma reação química entre suas secreções e o oxigênio do ar. Aninhadas na Ilha Norte, essas cavernas atraem turistas curiosos desde o final do século XIX. Além das hipnotizantes larvas que brilham, as próprias cavernas são adornadas com intrincadas formações de calcário. O nome Waitomo se origina das palavras Maori, Wai, que significa água, e Tomo, que significa poço, descrevendo perfeitamente as características da caverna. Os habitantes locais sabiam sobre essas cavernas por gerações,
e em 1887 e 1888, topógrafos ingleses guiados por um local embarcaram em extensas explorações. Eles se cativaram com os impressionantes depósitos de calcário enquanto se aventuravam nas profundezas das catacumbas. A notícia sobre esse extraordinário reino subterrâneo se espalhou rapidamente e, em 1890, aproximadamente 500 excursões já haviam sido realizadas para testemunhar as maravilhas ali dentro. Atualmente, as cavernas de Glowworm de Waitomo são protegidas e supervisionadas por um grupo consultivo de cientistas que garante sua preservação para as futuras gerações. Visitas guiadas estão disponíveis, oferecendo para os visitantes a oportunidade de explorar os 3 níveis distintos destas cavernas. Número 5. Caverna de Daveli. Agora embarquemos em uma jornada à história grega, visitando a cativante Caverna de Daveli. Embora alguns possam ser dissuadidos pelas superstições associadas a este local histórico, ele é um destino imperdível para viajantes aventureiros. Situada na montanha Pantele, fonte de mármore para o majestoso Partenon, encontramos esta enigmática caverna. Lendas sobre a Caverna de Daveli contam seu passado como refúgio para um notório grupo de bandidos do século XIX, liderados pelo próprio infame Daveles. Alguns até mencionam uma rede labiríntica de túneis sob a caverna que supostamente se conectaria à mansão de sua amante, uma duquesa francesa. Embora esta narrativa possa se inclinar mais para a ficção do que para a verdade, a caverna ainda esconde muitas surpresas para quem se aventura em seu interior. Prepare-se para ficar impressionado com a visão rara de uma igreja bizantina dupla, meticulosamente construída nas paredes rochosas em homenagem a São Espíridon e São Nicolau. Mas isso não é tudo. Aprofundando-se, você descobrirá vestígios de eremitas cristãos do século XII, associados aos gnósticos. Uma exploração mais detalhada revela evidências da antiga adoração ao deus Pan, com fascinantes artefatos representando a divindade travessa e suas ninfas. No entanto, esteja preparado para os mistérios que envolvem esta caverna. Visitantes relataram fenômenos estranhos, como mau funcionamento eletrônico, água fluindo contrária à gravidade e até mesmo avistamentos de criaturas bípedes semelhantes a felinos. E se isso não for suficiente para aguçar sua curiosidade, a parede esquerda da caverna exibe gravuras deixadas por viajantes dos séculos XIX e início do século XX. Número 4. Pilar perplexante. Escondido entre as serenas montanhas da Geórgia, encontra-se uma maravilha natural que nos deixa perplexos. A lenda conta que esta história intrigante começou com a ousada busca de um monge para escapar das tentações do mundo, optando pelo derradeiro distanciamento social no topo de um imponente monólito de calcário. Hoje, empoleiradas no topo deste pilar de 40 metros, descobrimos um conjunto de estruturas religiosas modestas que incluem uma igreja ortodoxa, uma câmara funerária, uma adega de vinho e 3 celas eremitas. Contudo, chegar a este local místico não é tarefa fácil. Requer uma caminhada de 20 minutos partindo da vila mais próxima, seguida de uma subida estressante por uma escada de metal firmemente presa à face da rocha. Mas a verdadeira maravilha reside no engenhoso sistema de guincho empregado pelos inventivos aldeões que moram abaixo. Usando esta engenhoca, eles transportam suprimentos até o pico sem esforço, poupando-se da árdua subida a cada vez. E não podemos nos esquecer da cripta que adiciona uma estranha camada de fascínio a este lugar enigmático. Dentro dela repousam os ossos dos monges que outrora chamaram este pilar de lar, infundindo uma aura de mistério ao ambiente. Número 3. Montanha de Ouro no Congo. Uma terra abençoada com recursos naturais abundantes como madeira, diamantes, óleo, estanho e minerais, parece um sonho, não é verdade? Contudo, há uma ressalva. Apesar de essas riquezas serem facilmente acessíveis, frequentemente elas geram caos e turbulência tanto para o governo quanto para o povo. Permita-me introduzi-lo a um fenômeno peculiar, uma montanha composta de ouro. Em Luhihi, uma região remota situada na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, ocorreu um fato extraordinário. Os moradores locais descobriram uma montanha inteira repleta de ouro. Homens, mulheres e até crianças se dirigiram ao local, munidos de pás ou até mesmo apenas com suas mãos, na esperança de reivindicar sua parcela do precioso metal. As redes sociais foram inundadas de vídeos mostrando o entusiasmo dos aldeões cavando profundamente na montanha.
Contudo, conforme a notícia se espalhou e a corrida do ouro se intensificou, as autoridades tiveram que agir, proibindo as atividades de mineração na região. O repentino afluxo de garimpeiros sobrecarregou a pequena aldeia que reside nas sombras da Montanha de Ouro. O ministro de Minas da província reconheceu a urgência de restaurar a ordem e proteger os cidadãos, garantindo simultaneamente que a extração de ouro se realizasse conforme as leis congolesas. Imagine o desapontamento dos habitantes de Luhihi ao serem confrontados com essa decisão. Uma caça ao tesouro da vida real interrompida pela intervenção governamental. Número 2. Huayna Picchu. Escadas da Morte. Prepare-se para uma subida épica em Huayna Picchu. No entanto, se as alturas lhe causam desconforto, talvez queira reconsiderar. Esta escalada não é para os fracos de coração. Com uma elevação desafiadora de 360 metros e um cume situado em um ângulo íngreme acima da cidade, essa é uma expedição que exige esforço físico, força, determinação inabalável e muita coragem. Nossa jornada começa em Roca Sagrada, uma rocha sagrada onde se depara com densa vegetação, um caminho estreito e íngreme e escadas de granito com degraus irregulares. É essencial prestar atenção a cada passo do caminho. E agora, a história fascinante. Diz a lenda que Huayna Picchu serviu como um centro de monitoramento para a cidadela de Machu Picchu. Os incas, cautelosos quanto a possíveis ataques de culturas vizinhas, podem ter construído essa fortaleza para manter um olhar atento sobre suas preciosas terras. Vale ressaltar que Huayna Picchu é um destino popular para aventureiros e trilheiros de todo o mundo. Para preservar sua integridade e garantir a segurança, o número de visitantes permitidos diariamente na montanha é limitado a 400. Portanto, se deseja experimentar essa aventura única, é melhor chegar cedo para garantir seu lugar. Número 1. Grutas de Maijishan. Localizadas no distrito de Maiji, na cidade de Tianshu, província de Gansu, no noroeste da China, as Grutas de Maijishan, também conhecidas como Grutas da Montanha Maiji ou Cavernas Mágicas, emergem como um tesouro histórico e artístico. Estas cavernas, originalmente esculpidas entre os anos 380 e 417 d.C., foram expandidas e aperfeiçoadas ao longo dos séculos. Atualmente, o complexo compreende 221 cavernas, enriquecidas por um impressionante conjunto de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais cativantes. Muitas vezes descritas como o epicentro da arte escultural oriental, as grutas de Maijishan exibem um nível de maestria artística que poucos locais podem rivalizar. A própria Montanha Maiji, elevando-se a uma altura de 150 metros, deve seu nome à sua forma distintiva que se assemelha a feixes de trigo empilhados, pois Maiji se traduz como feixes de trigo empilhados em chinês. Estas esculturas impecáveis, moldadas em pedra e argila, resistiram ao teste do tempo, estando, de certa forma, no mesmo patamar de reverência que o icônico templo do Partenon na Grécia Antiga. Acessar estas grutas exige determinação e um pouco de esforço físico, mas uma vez que você alcança o topo, a vista panorâmica e a rica tapeçaria de arte que se desdobra diante de seus olhos fazem com que cada passo da subida valha a pena. Bem, agora vamos a mais descobertas. Aqui estão 20 coisas surpreendentes encontradas no meio do nada. Número 20. Flechas esquecidas. Se você já fez uma viagem de carro ou se já pilotou um drone bem alto em alguns dos lugares mais isolados do país, talvez tenha visto várias grandes flechas no chão. É fácil identificar essas imensas flechas brancas, pois são grandes o suficiente para serem vistas por aviões voando alto. Na verdade, você pode até encontrá-las no Google Earth, se souber onde procurar. Agora, se você acha que há algo significativo sobre essas flechas, você está absolutamente correto. Veja, estas não são flechas pintadas aleatoriamente, mas parte da história da aviação. Antes de contarmos com rádios ou os aplicativos de GPS em nossos smartphones, o Serviço Postal dos Estados Unidos teve essa grande ideia após a Primeira Guerra Mundial. Eles usaram antigos aviões do exército para entregar correspondências em todo o país. E adivinhe, esses pilotos precisavam de algo grande e notável para guiá-los, especialmente porque a noção de GPS e aplicativos de navegação ainda não tinha sido concebida. Assim, em 1924,
O governo construiu essas imensas flechas a cada 16 quilômetros ao longo das rotas de correio aéreo, pintadas de amarelo vivo. Cada flecha era acompanhada por uma torre de 15 metros com uma luz giratória, que podia ser avistada mesmo a 16 quilômetros de altura. No entanto, no início da Segunda Guerra Mundial, rádios praticamente substituíram essas flechas. Era para melhor, pois eram mais eficientes e precisos, e assim essas flechas foram simplesmente deixadas no esquecimento. Já vi essas flechas antes, e agora que conheço sua história, vê-las será muito mais significativo. Portanto, na sua próxima viagem de carro, talvez você queira ficar de olho nessas flechas históricas. Número 19. Mulher na árvore. Quem esperaria encontrar o corpo de uma mulher em um tronco de árvore oco? Imagine a surpresa do trabalhador da construção no complexo da escola Kern, no coração de Zurique, quando encontraram os restos de uma mulher celta. A mulher viveu na Idade do Ferro, aproximadamente 2.200 anos atrás. Agora, esta não era apenas qualquer mulher. Ela estava vestida com um vestido de lã, chale e um casaco de pele de ovelha. E os pesquisadores acham que ela levava uma vida bastante luxuosa, com poucos sinais de que fazia muito trabalho pesado durante seu tempo. Análises adicionais também revelaram que ela adorava doces, algo que poucas pessoas tinham acesso naquela época, com pulseiras de bronze, uma fabulosa corrente de cinto de bronze e acessórios de ferro. Ela era definitivamente alguém de alto status naquele tempo. Curiosidade: ela era uma local. Seus ossos indicam que ela cresceu bem ali. Imagine ver os restos preservados de alguém que viveu em sua comunidade há impressionantes 2.200 anos atrás. Agora, o que é mais interessante é que esta dama celta não foi enterrada sozinha. Outro sítio de sepultamento foi encontrado a apenas 80 metros de distância, indicando que ela poderia ter conhecido o homem com quem foi enterrada. Embora a relação deles ainda não seja clara, os pesquisadores esperam aprender mais sobre os antigos colonizadores da área. Número 18. Cinema abandonado. Agora, uma das últimas coisas que você esperaria ver no meio do deserto é um cinema. Mas se você viajar o suficiente por uma rodovia em Sham, no Egito, encontrará um cinema ao ar livre sob o calor escaldante no meio do deserto. Neste lugar, você verá fileiras após fileiras de assentos de madeira, cerca de 700 ao todo, cada um adornado com desenhos intricados. No entanto, ao invés de uma tela, você encontra o majestoso cenário das colinas do deserto, sendo lentamente beijadas pela despedida do sol poente. Este lugar é conhecido como Cinema da Sétima Arte. As condições severas no deserto fazem parecer que foi construído séculos atrás, mas na realidade foi construído nos anos 90. É fruto da imaginação de um francês chamado Diane Eel, que, envolvido em drama e atuação, planejava exibir o clássico Jurassic Park na inauguração. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu e ninguém realmente sabe por que foi adiado e deveria ser remarcado até que não foi mais. No entanto, se você decidir visitar este lugar, talvez uma boa vista do deserto seja suficiente para mantê-lo entretido. Número 17. Monolito que surgiu do nada em 2020. Este brilhante monolito foi descoberto durante um voo de rotina de helicóptero pelos trabalhadores do Departamento de Segurança Pública de Utah. Naturalmente, muitas pessoas imediatamente associaram o monólito a criaturas extraterrestres, alguns acreditando que o monólito era uma engenhoca deixada por alienígenas. Claro que todos sabemos o quão improvável isso soa. O que tornou o monolito mais misterioso foi o fato de que, algumas semanas após o monolito aparecer em Utah, o mesmo fenômeno ocorreu em diferentes países ao redor do mundo, incluindo Romênia e Congo. Agora, 3 anos após esse mistério, acredita-se que finalmente encontramos a verdade. Parece que os monólitos eram algum tipo de obra de arte, mas até hoje a identidade do artista ou artistas permanece desconhecida. Número 16. Coelho rosa gigante. Aninhado em uma montanha na região de Piemonte, no norte da Itália, há um site bizarro que chamou a atenção dos usuários da internet há vários anos. Um coelho rosa gigante estofado chamado Haast. Este não é apenas qualquer coelho medindo mais de 60 metros de comprimento e quase 6 metros de altura, com uma barriga fofa em que você poderia tirar uma soneca. Haast é considerado uma notável obra de arte criada por um grupo de artistas chamado Gelen. Esta criatura colossal não é apenas sobre valor de choque. A ideia era criar uma peça de arte maciça para os caminhantes interagirem, tornando sua jornada pela montanha um pouco mais peculiar.
E sim, você está absolutamente autorizado a escalar e relaxar neste brinquedo de tamanho excessivo, mas bem, isso foi antes. Lamento informar, mas este coelho gigante agora foi reduzido a nada além de tristes montes de tecido em decomposição. Este coelho gigante não foi feito para durar para sempre. Os artistas pretendiam que ele degradasse naturalmente ao longo do tempo, se reintegrando à natureza até 2025, mas já em 2016, o coelho havia quase completamente se decomposto. Número 15. Viaduto no meio da selva. O viaduto Petros, situado no coração do Brasil, é uma dessas maravilhas arquitetônicas que facilmente faria qualquer um olhar duas vezes. Tradicionalmente, viadutos são projetados para conectar dois pontos, geralmente navegando por obstáculos naturais como rios ou vales. No entanto, o viaduto Petros se desvia dessa norma com um design aparentemente enigmático. Esta estrutura se curva em um arco semicircular e então termina abruptamente, sem continuação, sem ponte para o outro lado. Apenas uma parada súbita no ar. Além disso, está localizado no meio do nada, cercado apenas por um mar infinito de árvores. Seu design incomum não é devido a algum projeto de construção esquecido ou uma empreitada abandonada. Na realidade, o viaduto Petros serve como um viaduto de concreto para dutos pertencentes à Petrobras, a companhia petrolífera estatal do Brasil. A estrutura foi construída para permitir que o duto cruzasse uma linha ferroviária, exigindo que se elevasse e descesse sem necessariamente conectar-se a uma estrada ou caminho de qualquer lado. Tão inesperado quanto é o viaduto, agora ele serve como um ponto de referência importante e familiar para os locais, mas para aqueles que não estão acostumados a ver o viaduto. É definitivamente uma descoberta inesperada. Número 14. O povo silencioso. Imagine fazer uma viagem de carro sozinho no meio da noite por uma rodovia e seu carro de repente apresentar um problema e o motor morrer. Conforme seu carro lentamente para, você se encontra à beira da estrada. Você olha para o lado e vê dezenas de pessoas paradas no meio do campo. Aposto que você teria um mini ataque cardíaco. Eu sei que teria. No entanto, este é, na verdade, um local familiar para os habitantes da Finlândia. Na paisagem serena da Finlândia, em meio às vastas extensões de seus campos do norte, está essa instalação artística conhecida como o Povo Silencioso. O Povo Silencioso é composto por centenas de figuras semelhantes a espantalhos, posicionadas uniformemente em filas e colunas. Essas figuras permanecem imóveis, enfrentando a estrada que se aproxima, parecendo um exército parado ou um grupo de espectadores em um evento interminável. Cada figura é feita de postes de madeira, vestida com roupas reais e com uma cabeça feita de turfa. Com o tempo, essas roupas resistiram a diversos elementos, adicionando um charme antigo e quase assustador à instalação. Raio Kela, o artista por trás dessa obra-prima, criou o Povo Silencioso no final do século XX. Embora a verdadeira inspiração e intenção por trás da instalação permaneçam um mistério, já que Kela manteve-as reservadas, muitas teorias e interpretações surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que o Povo Silencioso representa a alma finlandesa, firme, introspectiva e profundamente conectada à natureza. As figuras, apesar de inanimadas, evocam uma miríade de emoções no observador. No entanto, o consenso geral é que os espantalhos são bastante aterrorizantes de se ver pela primeira vez. Outros interpretam a instalação como um comentário sobre as normas sociais e a tendência humana de conformidade. As figuras, embora distintas em seu traje, estão uniformemente alinhadas, ecoando as pressões sociais frequentemente não expressas de conformidade e a supressão da individualidade. Ainda assim, há também aqueles que acreditam que o Povo Silencioso presta homenagem à própria terra. A localização da instalação em Suomussalmi, em meio a vastos campos e sob o céu nórdico expansivo, desempenha um papel significativo em seu impacto. Número 13. Espiral misteriosa. Então você está navegando no Google Earth, observando vastos desertos e, de repente, você se depara com essa espiral estranha e expansiva de buracos e cones no deserto egípcio. Ela lembra um enorme círculo de plantações ou uma ruína antiga, como as vistas em filmes de aventura. O padrão é hipnotizante, com círculos que parecem continuar indefinidamente, atraindo você para o seu centro. Se você estivesse voando por cima, veria uma vasta obra de arte estendendo-se por um grande pedaço do deserto, parecendo algo de outro mundo.
O local é tão peculiar que não é surpresa que as pessoas tenham criado especulações selvagens, com alguns acreditando que foi construído por alienígenas, outros afirmaram que era parte de um ritual desértico esquecido, uma civilização perdida ou portais para outras dimensões. Houve falas sobre energias místicas e entidades do deserto usando isso como seu marcador terrestre. E claro, qualquer formação geométrica maciça e inexplicada está destinada a ter sua cota de teorias da conspiração, certo? No entanto, a verdade é um pouco mais anticlímax. Na realidade, essa coisa é conhecida como Desert Breath, criada em 1997 por uma equipe de artistas e arquitetos, da Stroh, Alexandra Stroh e Stella Constantinos. O Desert Breath abrange 100 mil metros quadrados no deserto, composto por 89 cones salientes e suas correspondentes depressões no solo, formando uma espiral precisa e cativante. Todo o projeto foi projetado para erodir lentamente ao longo do tempo, tornando-se uma obra de arte viva que muda conforme o deserto recupera seu espaço. Portanto, embora possa ser um pouco decepcionante desmascarar as teorias extraterrestres, a verdade do Desert Breath é igualmente fascinante. Número 12. OVNI. Recentemente, um entusiasta de OVNIs compartilhou uma foto de um suposto OVNI que encontrou na Romênia. Foi encontrado no meio do nada, parcialmente escondido sob as árvores, mas, claro, essa aparição bizarra atraiu céticos que alegaram que este suposto disco voador poderia facilmente ser qualquer coisa. Poderia ser uma estrutura ou, mais logicamente, um tanque de água. Faz sentido. Por que alguém deixaria um disco voador ao ar livre assim, quando qualquer avião ou drone poderia facilmente avistá-lo? Então, talvez isso seja apenas um tanque de água que se parece muito com uma nave espacial alienígena. Número 11. Bomba da Segunda Guerra Mundial. Em 2017, os moradores do município de Duple, no norte da Eslovênia, tiveram o susto de suas vidas quando foram forçados a evacuar por causa de um alarme de bomba. Mas não era qualquer bomba. Era uma enorme bomba americana de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial. A história toma um rumo inesperado quando você descobre como ela foi encontrada. Um pai, brincando de caça ao tesouro com seus filhos usando um detector de metais, tropeçou neste explosivo antigo. Bem, eles não sabiam que era algo perigoso, ou não teriam levado para casa. Isso deveria servir como um aviso para os detectores de metais amadores por aí. Veja, a vasta paisagem dos Estados Unidos está repleta de remanescentes adormecidos e escondidos da Segunda Guerra Mundial, incluindo bombas não detonadas sob o solo em certas regiões. Há uma possibilidade de que esses remanescentes mortais e silenciosos estejam esperando ao longo dos anos. Vários desses dispositivos foram descobertos, às vezes nos lugares mais inesperados. Uma equipe de construção pode desenterrar uma velha granada enquanto prepara a fundação para um novo prédio, ou um agricultor pode se deparar com uma granada enquanto ara os campos. Agora, isso não é para causar alarme ou sugerir que há uma explosão iminente espreitando em cada esquina. A maioria dessas armas adormecidas está seguramente enterrada profundamente, e a descoberta é relativamente rara. No entanto, quando são encontradas, é importante chamar as autoridades para que um esquadrão de bombas possa rapidamente eliminar e remover a bomba sem riscos. Número 10. Carros clássicos e um avião no meio da floresta. Atenção, entusiastas de carros, vocês podem gostar desta próxima descoberta. Em uma floresta isolada, um explorador desvendou um misterioso cemitério de objetos, mas não do tipo que você esperaria. Entre as árvores estavam 50 carros clássicos e, acredite se quiser, um avião. Não se trata de um ferro velho comum. Entre os tesouros estavam um Jeep Willys M30 e 8 de 1950, um luxuoso Rolls-Royce Silver Dawn de 1950 e o elegante Jaguar XK 120 de 1950, como mostrado em nossa imagem em destaque. E se os carros já não fossem surpreendentes o suficiente, há também uma cabine telefônica britânica K6 de 1950 e até um pedaço do Muro de Berlim. Embora o avião entre os veículos permaneça não identificado, é evidente por suas hélices que ele nunca decolou. Antes que você tire conclusões precipitadas, isso não é um caso de relíquias esquecidas. Todo esse conjunto é uma obra de arte intencional de Michael Freck, um milionário alemão apaixonado por carros esportivos elétricos e veículos clássicos. Para comemorar seu 50º aniversário em 2000,
o homem adquiriu 50 carros de 1950, seu ano de nascimento, e os posicionou deliberadamente nesta floresta. Isso mesmo, ele comprou vários veículos caros por diversão e os deixou serem consumidos pela natureza como uma forma de arte natural. Número 9. Apartamento em um avião. Aventurando-se nas extensões verdes de Hillsboro, Oregon, você esperaria ver as árvores usuais, pássaros, talvez um riacho escondido ou dois, mas o que você talvez não esperasse é um Boeing 727 massivo, não se preparando para voo, mas configurado como uma moradia única. Este não é um avião esquecido ou um museu improvisado. É a casa de um cavalheiro chamado Bruce Campbell. A maioria de nós, ao pensar em um ninho aconchegante ou em uma casa dos sonhos, não imaginaria um antigo avião comercial. Mas Bruce, sim. Com mais de 90 metros quadrados de espaço, o avião não é apertado. Claro, há resquícios de seus dias de voo, como compartimentos superiores, o cockpit e até alguns dos assentos originais. Mas há também uma cozinha improvisada, um banheiro que não vai fazer você se sentir apertado e um piso transparente que revela o complexo ventre da aeronave. A luz natural entra pelas janelas, tornando o lugar ao mesmo tempo expansivo e, estranhamente, aconchegante. Encontrar a casa de avião de Bruce Campbell pode fazer você olhar duas vezes, mas além disso, explorar essa casa no avião é certamente uma maravilha. Número 8. O cofre do juízo final. Aventurando-se nas regiões geladas de Svalbard, Noruega, muito além de onde a maioria dos viajantes se atreve a ir, a última coisa que se esperaria ver é uma estrutura maciça. Ao primeiro olhar, você pode pensar que é uma base secreta ou uma instalação artística, ou talvez a escolha estranha de um bilionário para uma casa. A localização é surreal para começar. Por que alguém construiria algo tão sofisticado e aparentemente importante em um lugar onde ursos polares vagam e o frio é implacável? Não é exatamente ao lado de uma cafeteria, e então há esse nome que parece saído de um romance de ficção científica: o Cofre do Juízo Final. Acredite, é tão importante quanto parece. O Cofre Global de Sementes de Svalbard é a política de seguro da humanidade contra calamidades agrícolas. Sim, é menos sobre o fim dos tempos e mais sobre a continuação deles. Dentro desta fortaleza gelada jaz um tesouro não de ouro ou gemas preciosas, mas de sementes, milhões delas. Essas sementes são amostras de praticamente todos os cantos do globo, protegidas contra qualquer coisa que pudesse destruir a biodiversidade de nosso planeta. Através deste cofre, caso uma variedade crucial de cultivo seja extinta em outro lugar, uma cópia de segurança está seguramente armazenada em um banco gelado. E por que uma localização tão remota e gelada? Bem, é brilhantemente estratégico. O permafrost garante que as sementes permaneçam congeladas mesmo sem energia. A alta altitude do cofre significa que permanecerá seco mesmo se todo o gelo derretesse, e sua remoção garante interferência humana mínima. Número 7. Caverna das Almas Perdidas. Imagine navegando pelos terrenos acidentados do norte do país de Gales, talvez um pouco fora do caminho comum, porque seu mapa confiável o levou por um caminho errado, ou, mais realisticamente, você perdeu o serviço de celular. Então você se depara com uma caverna que parece algo saído de um universo distópico. Uma mina inundada, repleta de carros enferrujados e fora de serviço. É um ferro velho bizarro feito de uma antiga mina de ardósia. Esse cemitério automotivo emergido é conhecido como a Caverna das Almas Perdidas. Agora, você provavelmente está se perguntando como os veículos foram parar lá, para começar. Bem, veja, é realmente bastante simples. A mina de ardósia, nomeadamente a mina de ardósia de Garwin, foi aberta no início de 1800 e operou até 1906. No entanto, a falta de demanda por ardósia levou ao seu fechamento. Foi reaberta várias vezes, apenas para ser fechada permanentemente em 1971. Com o tempo, esse local isolado tornou-se um local de descarte não oficial. Número 6. Castelo McDermott. Tudo bem, para aqueles de vocês lá fora sonhando em viver a vida real, possuindo um castelo e talvez governando um pequeno reino imaginário de sua torre de pedra, o Castelo McDermott seria uma visão a ser vista. Escondido no meio da vasta paisagem da Irlanda, em uma ilha no Lough Key, para ser preciso, ergue-se uma estrutura que parece retirada diretamente de um conto de fadas, ou, sabe, aquele programa temático medieval que todos assistiram há alguns anos. É o Castelo McDermott. O castelo original neste local foi construído lá atrás no século XII, mas, claro,
Como é o caso com muitos castelos, invasões e cercos não eram incomuns. Enfrentou batalhas, reconstruções e, em alguns momentos, a própria Mãe Natureza, quando as águas do Log subiram para reivindicar partes da terra no século XIX. Um capricho, uma estrutura arquitetônica decorativa, e muitas vezes caprichosa sem propósito prático, foi adicionado ao castelo. No entanto, até hoje ele permanece como uma estrutura solitária no meio de uma ilha deserta, incorporando o charme de uma era em que tais excentricidades estavam na moda. Os viajantes são cativados pela jornada encantadora de alcançar o castelo McDermott de barco, explorando as ruínas históricas enquanto desfrutam de passeios de barcos serenos, criando uma experiência verdadeiramente inesquecível e envolvente. Número 5. Cemitério de Carros. Você já esteve em um passeio panorâmico pelo campo belga, esperando ver as aldeias pitorescas habituais, estradas sinuosas, talvez alguns cervos saltitantes, mas então, enquanto você canta junto com a playlist da viagem na estrada, você se depara com uma vasta terra com vários carros abandonados? Este é o cemitério de carros de Châtillon, situado profundamente dentro de uma floresta na pequena vila de Châtillon. Carros antigos sendo lentamente consumidos pela natureza. Agora não há uma resposta clara sobre de onde esses carros vieram. Uma versão diz que esses carros foram deixados para trás por soldados americanos após a Segunda Guerra Mundial, incapazes de enviá-los de volta e esperando recuperá-los mais tarde. Mas à medida que os anos se transformaram em décadas, a natureza começou sua reivindicação lenta. No entanto, alguns dizem que era apenas um velho depósito comum onde veículos indesejados das aldeias próximas encontraram seu lugar de descanso final. Independentemente de suas origens, o cemitério de carros de Châtillon tornou-se uma lenda, um imã para fotógrafos, exploradores urbanos e viajantes curiosos. Número 4. A última casa na ilha de Holland. No meio das vastas águas da Baía de Chesapeake, em Maryland, encontra-se uma estrutura solitária, a última casa na ilha de Holland. É um cenário quase inesperado. Holland Island foi outrora uma comunidade próspera no final do século XIX e início do século XX, onde famílias construíram suas vidas nesse pedaço de terra com igrejas, uma escola e o zumbido reconfortante da vida cotidiana. Mas, como muitas vezes acontece, a natureza começou a reivindicar seu espaço. A erosão começou a roer as bordas, puxando a terra de volta para o abraço aquático da baía. As famílias, uma a uma, começaram a deixar a ilha, relocando suas casas ou simplesmente abandonando-as ao tempo e à maré. Até o final do século XX, a maior parte da ilha tinha sido engolida pela baía, casas e tudo mais. Mas a casa permaneceu até os dias de hoje, embora ninguém mais viva na ilha. Novamente, não quero desapontá-lo, mas em 2010, essa casa finalmente colapsou e sucumbiu à água crescente. Mesmo assim, seu legado permanece. Número 3. Loja Prada no Deserto. Criada em 2005 pelos artistas Elmgreen e Dragset, a Prada Marfa é uma declaração sobre a cultura de consumo contra o nítido contraste da selva do Texas. É uma estrutura que desafia preconceitos, provocando perguntas sobre luxo, arte e meio ambiente. Para o viajante desavisado, deparar-se com a Prada Marfa é como mergulhar em uma pintura de Salvador Dalí. A justaposição de alta moda com uma paisagem desértica áspera é surreal. Imagine dirigir pelo deserto e de repente ver uma loja de luxo. Qualquer um pensaria que está alucinando devido ao quão inesperado é isso. Definitivamente, não há necessidade de uma loja de luxo existir em um deserto. Quem pararia aqui? Talvez o visitante alienígena ocasional. Estou brincando. Ao longo dos anos, a Prada Marfa tornou-se um ponto obrigatório de visita para entusiastas da arte, instagrammers e transeuntes curiosos. Então, se você se encontrar viajando pelas estradas texanas e, do nada, avistar uma Prada no meio do nada, lembre-se, não é o calor brincando com sua mente, é arte. Número 2. Mystery Spot. Nas profundezas das florestas de Gold Hill, Oregon, existe um lugar onde as leis usuais da física e da razão parecem tirar uma pausa para um café. Bem-vindo ao Oregon Vortex, um lugar que deixou visitantes coçando a cabeça e duvidando de seus sentidos por décadas. Aninhado no meio da vegetação exuberante do Noroeste Pacífico, o Oregon Vortex é uma área circular de cerca de 50 metros de diâmetro, onde fenômenos peculiares e inexplicáveis parecem ser a norma. Aqui, bolas parecem rolar ladeira acima,
Vassouras ficam de pé sem suporte e as pessoas parecem crescer e encolher com base em sua posição dentro do círculo. Há também a Casa do Mistério, uma estrutura de madeira encontrada dentro do vórtex, inclinada em ângulos estranhos, mas ainda assim de pé, desafiando a força da gravidade. Há diferentes explicações por trás desses fenômenos misteriosos. Alguns dizem que é um local de poderosas energias terrestres ou campos magnéticos. Outros especulam sobre universos paralelos, enquanto alguns até sussurram sobre antigas lendas nativas americanas, sugerindo que a Terra é proibida. Os céticos, claro, têm sua própria visão, oferecendo ilusões ópticas e interpretações erradas de perspectiva. No entanto, não há uma conclusão acordada até hoje. Portanto, se algum de vocês tiver alguma teoria, comente abaixo para que eu possa lê-las. Número 1. Cemitério de aviões em Tucson, Arizona. Existe um local que se destaca em nítido contraste com a paisagem desértica ao redor, a base da Força Aérea Davis-Monthan, mais precisamente o Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, ou simplesmente a MARG, comumente conhecido como o Cemitério de Aviões. Com mais de 6.600 hectares, esta instalação é o lugar final de descanso para milhares de aeronaves militares. Fileiras e mais fileiras de aviões estão estacionados aqui, criando um vasto mar de asas de metal e fuselagens sob o calor escaldante do sol. Estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, o cemitério de aviões tira proveito do clima seco do Arizona para prevenir ferrugem e deterioração, tornando-o um local ideal para preservar aeronaves. Enquanto muitos aviões são mantidos para uso futuro potencial ou para serem usados como peças para aeronaves ativas, outros são desmontados e reciclados. Para aqueles que passam de carro ou obtêm uma visão aérea, o local é tão impressionante quanto inesperado. Se você algum dia se encontrar na área de Tucson, o cemitério de aviões oferece tours guiados. Vale definitivamente a pena se você tem sido fascinado por aviões por muito tempo. Qual dessas descobertas inesperadas mais intrigou você? Deixe-me saber nos comentários. E se vocês têm suas próprias descobertas inesperadas no meio do nada, fiquem à vontade para compartilhar também. Não esqueça de conferir nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!